Gente divina, estamos aqui para mais uma live nessa jornada do autoconhecimento. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Nina Rosa, psicoterapeuta, reikiana, treinadora mental, praticante de barra de axis e muitas outras coisas. Muita gratidão a todos vocês que me acompanham, tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, no Facebook. Muita gratidão a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre as sombras na jornada do autoconhecimento, né? Porque eu tô sempre usando essa palavra e acho que é interessante fazer aqui algumas explicações e abranger um pouco mais esse assunto relacionado às sombras, né? Eu espero que estejam todos bem na medida do possível. Deixa eu enviar aqui para algumas pessoas. Ver se tá tudo certo aqui. Bacana. Tá tudo certo? Então vamos lá. Vamos iniciar então sobre esse tema bastante interessante que são as sombras. Quem foi o primeiro a utilizar esse termo foi Jung nos seus estudos da psicanálise junguiana, né? E é importante a gente entender que as sombras, elas são partes do nosso inconsciente, tá? Isso é muito importante porque muitas vezes a gente pensa que a gente vai caminhar ao longo da nossa vida e a gente vai eliminar as sombras. A gente não vai eliminar as sombras, a gente vai conseguir ressignificar essas sombras. E as sombras que estão afligindo a minha pessoa não são as mesmas sombras que estão afligindo outras pessoas. Então isso é interessante também que a gente observe, né? Claro que quando alguém atravessou essa caminhada, né, pelas sombras e foi para um outro momento da vida, muitas vezes a gente pode ter essa pessoa como inspiração, como alguém que possa trazer luz para a nossa jornada. Nós podemos também contar com o apoio de um psicoterapeuta, uma pessoa que esteja qualificada para te acompanhar nesse processo, para ajudar você, né, no processo do autoconhecimento. Não tem como a gente passar pelo processo de autoconhecimento sem reconhecer as nossas sombras. Então é importante entender que as sombras fazem parte da nossa vida e que o processo de autoconhecimento em si, ele é um processo para a vida toda. Sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa rever, que a gente necessita renovar na nossa vida. Então é importante colocar isso. E aí, pensando, né, as sombras fazem parte do nosso inconsciente, assim como o ego faz parte do nosso inconsciente. O nosso ego, ele nos acompanha também, ele faz parte de uma instância do nosso inconsciente e por isso, por nos acompanhar, ele sabe o que é que nos causa dor, né? E tudo isso eu estou separando, mas tudo isso somos nós, tá? Nós somos isso que eu estou dizendo aqui agora. A gente separa só para ficar melhor, né? Trazer uma ilustração, tá? Olá, sejam todos bem-vindos. Olá, Eduarda. Quem for chegando já vai compartilhando a live, ok? Muita gratidão. Então, faz parte do nosso inconsciente as sombras e o ego, tá? E o ego, o papel do ego é nos proteger. Então, por ele ter essa questão de proteção, tudo que for representativo de novo, de algo novo na sua vida, ele não vai querer que você passe por esse processo. Ele vai fazer com que você permaneça no mesmo lugar. Ele não quer mudança, né? Ele não quer que as coisas novas aconteçam. E o novo é algo que a gente vai
trazendo para a nossa vida ao longo da nossa caminhada. A gente sempre vai ter um encontro com alguma coisa nova. Então, o novo, ele faz parte da nossa jornada e o nosso ego vai tender a nos proteger, né? Porque ele associa aquilo como algo diferente daquilo que você já está acostumado a viver. Por isso, muitas vezes, a gente fala da questão da pessoa estar presa à dor. Mesmo sendo algo que causa dor, o novo causa um medo muito grande. Então, muitas vezes a pessoa permanece dentro daquela situação que causa dor. E aí as pessoas falam, nossa, mas como alguém pode ficar dentro dessa situação, vivendo isso com tanto sofrimento? Mas é porque tem essa questão do ego que tem medo do novo, de avançar para alguma coisa nova, tá? E aí as sombras, elas estão ali guardadinhas, escondidinhas, porque as sombras também são algo para o ego que relembra ele toda a dor que nós já vivemos. Então o ego tende a também silenciar essas sombras, né? Que são coisas que a gente já viveu, coisas que estão ali guardadas, marcadas por essas sombras, coisas que a gente nega, coisas que a gente não quer ver, coisas que a gente não quer olhar porque causa dor, né? E o ego, ele ajuda a encobrir isso de alguma forma, tá? Mas é importante que a gente perceba que sombra e luz fazem parte do mesmo processo, do mesmo momento, do mesmo lugar, tá? Então, um não vai existir sem o outro. A sombra, ela existe porque a luz existe. Então, o nosso processo de autoconhecimento, essa jornada, vai levar a gente para esse caminho de ressignificar essas dores, essas marcas, né? Que o ego insiste em guardar para nos proteger. Mas se a gente não atravessa esse vale, né, das sombras, a gente permanece no mesmo lugar. E as sombras têm esse papel, que é o papel de trazer para a gente a oportunidade de ressignificar coisas. Cada vez que a gente olha para uma sombra e a gente consegue ver aquilo com outro olhar, de uma outra forma, a gente já pode dizer que a gente ressignificou isso. E quando a gente ressignifica algo, significa também que a gente tem aí a oportunidade de aprendizado, de aprender, né, com essas sombras. Elas não estão na nossa vida de forma aleatória, elas têm ali um propósito de trazer pra gente essa oportunidade de aprender, essa oportunidade de aprendizado, ok? Olá, muita gratidão a você que está chegando aqui. Quem for chegando já vai compartilhando a live, tá? Se tiver alguma dúvida também pode deixar a sua pergunta aí, que depois no final eu vou responder as perguntas, ok? Então, às vezes a gente tem essa ilusão, né, essa fantasia de que a gente vai eliminar todas as sombras e que aí eliminou todas as sombras, a gente, entre aspas, vai ser feliz, né? Mas não, as sombras elas têm um propósito, elas vão acompanhar, não tem como a gente eliminar isso, né, da nossa vida, mas tem como a gente ressignificar, ter a coragem, né? Eu sempre falo dessa coragem, paciência e autoamor, para perceber que tem coisas na gente que não são tão bacanas e que a gente pode melhorar isso, a gente pode ressignificar isso, a gente pode olhar para isso com uma nova forma de ver, né? E tirar um aprendizado disso, tirar aí uma oportunidade de ver as coisas de uma forma diferente, com um novo olhar, né? E seguindo nessa jornada do autoconhecimento. Elas são partes do nosso aprendizado. Então a gente nunca vai acabar com as nossas sombras.
mas a gente vai avançar, a gente vai evoluir, a gente vai partir de um ponto, desse ponto aqui para um outro ponto, tá? E aí a gente pode começar a fazer novas escolhas, porque muitas vezes nós estamos fazendo escolhas inconscientes. E nessa escolha inconsciente, né, sem parar para pensar o porquê que eu estou escolhendo aquilo, muitas vezes a gente está escolhendo a dor, escolhendo permanecer na dor por medo de viver a dor. Então é algo assim meio que contraditório, cheio de ambiguidade, mas ao mesmo tempo que são coisas necessárias para nossa vida, tá? Então essa é uma forma de olhar as sombras, tá? Então a sombra é aquilo que já está na gente, está no nosso inconsciente e que a gente vai avançar. Por que está lá no nosso inconsciente? Porque são coisas guardadas a partir daquilo que a gente já foi vivendo, né? Então são memórias guardadas no nosso inconsciente relacionadas a tudo aquilo que a gente viveu. Então tem muito a ver com as nossas dores. Muitas vezes a gente não quer voltar para aquele lugar porque a gente já sabe que aquilo causa dor. Mas também, de alguma forma, se você não volta para aquele lugar, você continua repetindo essa história, repetindo de forma inconsciente. E o ego tende a trazer para a gente situações que relembrem aquilo que a gente já viveu, porque ele entende que aquilo é algo que você está apto a viver. Então ele vai te colocando em situações que vão reproduzindo essa mesma forma de ver, essa mesma forma de viver. E muitas vezes essa forma de viver é uma forma de viver na dor, tá? E é importante que a gente tenha essa coragem de olhar para essas questões que não são tão bacanas. Então tem uma parte disso, das nossas sombras, que está relacionada a algo que a gente já viveu, que está guardado no nosso inconsciente e que a gente tende a encobrir isso. Tem a relação com algumas questões que estão voltadas a pontos não tão bons, né? Porque todos nós somos polaridades, né? O positivo e o negativo, a sombra e a luz, a luz e a não luz, né? O bom e o mal, mas não estou falando bom e mal no sentido de julgamento aqui, só para dizer que a gente tem nós somos essa polaridade, a energia feminina e a energia masculina, né? As fases, né, que a gente vive a partir também das fases da lua, por exemplo. As fases da lua também vai fazendo um adendo aqui, não tem nada a ver com o que eu estou falando, só estou dizendo que nós somos energia e as energias que estão à nossa volta também exercem influência na nossa vida. Mas voltando aqui para o assunto que a gente está falando, que é um assunto relacionado às nossas sombras, elas são parte do nosso aprendizado e não tem como a gente pensar nessa questão da fantasia de achar que a gente vai eliminar todas as nossas sombras. A gente vai olhar para as nossas sombras de forma diferente. Conforme você vai avançando a jornada do autoconhecimento, que você vai ressignificando suas sombras, você vai olhando para você com mais alto amor e percebendo que aquilo que você tem que não é tão bacana assim, você pode trazer uma outra forma de viver com isso, de olhar para isso, de transformar isso, né? Nós somos seres capazes de transmutar as coisas quando nós queremos e quando nós ganhamos essa consciência, tá? Então, e uma coisa muito importante sobre as nossas sombras tem a ver com aquilo que a gente projeta no outro. Então, essa é um ponto muito importante que eu vou trazer agora, que é a projeção. Se você tem dúvidas sobre as suas sombras, né?
observe aquilo que você está projetando no outro. Não exatamente que tudo que está no outro está em você, mas aquilo que te incomoda profundamente, que causa muito incômodo, provavelmente tem alguma coisa relacionada a ver com as suas sombras, e ali está uma grande oportunidade de você reconhecer as suas sombras de forma profunda e verdadeira, porque a gente tende também, por conta do nosso ego, a confundir, né, as nossas sombras. E aí, de repente, você, já estou trabalhando as minhas sombras, tal, e de repente você não tá. Você está fazendo algo que a gente chama de sublimação. Você está sublimando, você está colocando algo ali que ainda não são as suas sombras, mas só pelo fato de você ter um interesse em adentrar nesse assunto, já é um primeiro passo, tá? E aí, muitas vezes, quando o outro chega pra gente, e isso é algo bem interessante da gente observar, ele traz consigo a oportunidade de evolução, mas não a dele, a nossa, né? Então, aquela pessoa desafiadora que está do nosso lado, ela pode também trazer pra gente essa proposta de facilitar o nosso processo de evolução, o nosso processo de alcance, né, dessas sombras. Então, e às vezes você pode dizer assim, nossa, mas aquela pessoa faz atitudes cruéis e isso me incomoda. Então, isso não quer dizer que as sombras, né, que estão naquela pessoa estão exatamente em você, mas de repente aquela situação traz uma mensagem para você superar isso, porque às vezes tem algo por trás de tudo isso que está guardado no seu inconsciente e que você protege, você se protege, isso não vem à tona, tá? Então, talvez naquela situação não exatamente está a sua sombra, mas está algo que você precisa liberar em você, para você ir para outro nível, para você alcançar outro patamar, né, da sua evolução. E sim, o outro chega para a gente como um projeto de aprendizagem, um projeto de ensinamento, tá? Quanto mais difícil aquela pessoa, normalmente mais coisas ela tem para te ensinar, mais coisas ela tem para trazer para você, para te enriquecer no seu aprendizado, tá? Então, sobre essa questão, observe aquilo que te incomoda muito no outro, no outro que eu digo aquele que convive com você, para você entender qual é a sombra aí que está em você e que você precisa ressignificar isso, colocar uma outra ordem nisso, uma outra possibilidade de ver essa situação, tá? Muita gratidão, você que está chegando agora, aqueles que forem chegando pode ir compartilhando a live, tá? Então, uma outra coisa importante que nos dificulta ver as sombras também está relacionado com essa questão da dor, né? A gente não quer viver a dor, a gente quer passar por cima disso. E muitas vezes, nesse querer passar por cima, a gente não olha para isso. E se você não olha, você não sabe o que é, onde está a sua sombra e o que é que você precisa ressignificar dentro dessa situação para você avançar. A partir do momento que você avança essa sombra, que você reconhece, que você entende de maneira real e profunda, você vai para um outro nível, você avança uma outra área da sua vida, ok? O que eu tinha para dizer era isso. Eu quero agradecer muito a quem está aqui na live comigo. Se você tiver alguma dúvida, já me deixa a sua perguntinha aí que eu já vou responder, tá? Agradecer a você que está acompanhando a live aqui comigo ao vivo.
A você que vai assistir essa live no futuro, muita gratidão. Se você chegou até aqui é porque você gosta desse tipo de conteúdo, tá? Eu sou Nina Rosa e eu tô sempre trazendo conteúdos relacionados a autoconhecimento, espiritualidade, energias, comportamento, autoajuda. Então, se você não me segue aqui no Instagram, já me segue aqui, é Nina Rosa HD, no Facebook também, Nina Rosa HD, e no YouTube é Herança Divina por Nina Rosa. Então já me segue lá, já me segue aqui e vamos que vamos, tá? Então as lives aqui acontecem de terça-feira por volta das 18 horas para o envio do Reiki. Eu faço envio de Reiki de terça. De sexta-feira nós temos assuntos relacionados a autoconhecimento, espiritualidade, energias, tá? Autoajuda. E de domingo nós temos a prática do mantra. No domingo a gente faz a prática por volta das 9 horas da manhã aqui no Instagram também. Então você está super convidada, convidado. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muita gratidão. Abraço de luz. E eu espero você na próxima live que a gente vai fazer, que vai ser no domingo de manhã, para a prática do mantra. Muita gratidão. Tchau. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar suas perguntinhas aqui embaixo que eu vou responder, ok? Tchau!